Olá, gente, eu sou a Pan, parte da comunicação aqui da Atos 29, e hoje nós vamos continuar com a nossa série de mini podcasts que nós estamos fazendo aqui na Atos, na nossa conferência de mulheres, com as pastoras que estão passando por aqui com a gente no ano de 2025. E hoje, com muita honra, nós recebemos a pastora Cris Tesman, que ela é pastora na Igreja das Nações, em Criciúma, Santa Catarina, aqui pertinho da gente, né, pastora? Onde junto com o seu marido, o pastor Robson, eles cuidam com tanto amor e entrega do rebanho que o Senhor confiou para eles, nas mãos deles. Então, pastora, uma alegria estar aqui com vocês. Amém. Para nós é uma alegria te receber aqui com a gente. Então seja muito bem-vinda mais uma vez. Amém, obrigada. E eu queria que tu contasse um pouquinho para nós sobre a pastora Cris, para que a nossa igreja pudesse te conhecer um pouquinho melhor também. Então, né, a minha história começa pelo fato de que eu já cresci num lar cristão. Meus pais são pastores, né? Sim. E cresci ali como a filha do pastor. Mas por ser filha de pastor, Pan, eu tinha um pouco de resistência porque foi numa época, né, que era um pouco mais difícil, assim, essa questão que dos filhos de pastor havia muito peso, exigência sobre a gente. Aquela expectativa, né, que eu falava que às vezes o filho do pastor tinha que ser a pregação do pai. Então eu cresci com um pouco assim de peso, de receio e alguns traumas por ser filha de pastor, apesar de ter pais maravilhosos, íntegros, incríveis. Na minha adolescência, assim, eu passei por um período de sempre fiel, firme na igreja, mas aquela revoltinha assim no coração, né, de ser filha de pastor. Eu confesso que isso tem uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida, que eu seria pastora. Nunca quis, nunca planejei, né? Então lá na minha juventude, né, quando eu comecei a namorar com meu marido, eu olhava e dizia assim, meu Deus, esse rapaz, ele tem um jeito de pastor, que eu acho que eu tô namorando com alguém que um dia vai ser pastor, né? E aí, quando a gente casou, quando meu filho nasceu, depois de 2 anos eu engravidei, ganhei o Arthur. E depois desse período, assim, a gente liderava na igreja, mas eu nunca quis o pastoreio. Sim. Na verdade, eu sempre tive medo e alguns traumas. E nunca quis pastorear, muito menos me imaginei pregando, né? Então, quem olha para mim, eu falo que eu sou uma mistura de misericórdia com milagre, porque né, hoje eu vejo pastoreando uma igreja, pregando, ministrando, viajando, é só o Senhor, né? Sim. Mas quando eu ganhei o Arthur, eu e meu marido nós estávamos voltando do trabalho, eu tenho esse dia como marco na minha vida. O Arthur estava no bebê conforto, o Arthur vai fazer 16 anos. Ele estava no bebê conforto e o meu marido falou assim, Cris, eu sinto que Deus está nos chamando para o pastoreio, eu sinto que nós vamos ser pastores. Amém. Não foi amém que eu falei, eu fiquei muito brava. Eu olhei para ele e falei, olha, tu quer ser pastor, tu seja, mas eu nunca vou ser esse negócio. Eu falei para ele. E aí eu falei uma frase, eu disse assim, eu nunca vou ser pastora, porque o Arthur nunca vai passar pelo que eu passei. Só que naquele dia eu me ouvi. E eu falei assim que o fato de eu ter me ouvido, eu vi como estava o meu coração, até o que eu ministrei sobre hoje, sobre a amargura do meu coração, e que eu precisava visitar algumas coisas no meu coração para perdoar e liberar perdão, assim. Porque eu vi que eu estava condicionando a minha vida a partir de uma dor, não a partir do propósito que Deus tinha para mim. Então, quando nós temos dores, mágoas, histórias do passado que ficaram mal resolvidas no nosso coração, a gente começa a condicionar a nossa vida a partir da dor, não a partir do propósito. Por isso que a gente tem medo, insegurança, porque muitas vezes são traumas não curados, né? São medos, né, que a gente desenvolveu a partir de ofensas, de situações ruins. E naquele dia, quando meu marido falou algo assim para mim, me feriu, porque eu já estava ferida. Sim. Não é porque ele estava falando algo, né? Não foi aquilo. Né? Não foi o que ele falou, mas aquilo... Eu falei, nunca vou ser esse negócio. Mas daquele momento que eu me ouvi, eu comecei a passar por um processo assim, de cura, e entender que o Senhor estava me chamando para algo e que eu precisava ser obediente. Então, nunca foi um chamado que eu quis. Foi muito debaixo de obediência. Por amar ao Senhor. Entende? Por amar ao Senhor, eu sinto que Deus vai me dando coisas. Não porque eu amo as coisas que Ele me dá, mas porque eu amo Ele. Então, eu sempre obedeci por amar Ele. E obediências que foram muito custosas para mim. Amém. Então, inicialmente, liderar, pastorear, foi uma renúncia para mim. Sim. Né? Enquanto eu vejo que tem gente que fala assim, o meu sonho é pastorear, eu falava, gente, quem que sonha com isso? Na minha cabeça era isso. Sim. E até que nós começamos a liderávamos jovens, fomos consagrados pastores de jovens, lideramos jovens durante 10 anos. Nossos jovens explodiram na cidade, foi algo lindo assim.
E aí, há 7 anos, meu pai, que é pastor da igreja, estava cansado, já mais senhor, né? Precisava descansar. E aí ele passou a igreja para nós, que foi um período muito difícil para mim. Quando ele passa a igreja para nós, eu chorei dias assim mesmo, porque não era algo que eu queria, não era algo que eu tinha planejado. Mas foi de novo debaixo de obediência. Sim. E foi um período de muita renúncia na minha vida, porque eu renunciei diploma, renunciei trabalho, renunciei muitas coisas, tendo 2 filhos pequenos, 7 anos atrás, né? Meu filho tinha 10 anos e a Anne tinha 6, né? Então, 2 crianças pequenas, assim, mas sempre priorizando a minha casa, priorizando o meu lar. Coloquei algumas regrinhas daí, né, assim, na minha vida para manter essa saúde, né, na minha casa. O equilíbrio, mas né? esse equilíbrio, mas o meu chamado, né, o testemunho do meu chamado, né, estamos aqui, né, pastoreando a igreja. É isso aí. Deus me chamando para ministrar em muitos lugares. Amém, pastor. Então, teu testemunho, né? E eu queria saber de ti, porque eu sei que tu é mãe, tu é esposa, tu é mentora de mulheres, tu é dona de casa, tu é filha, né? Então, tu também é pastora de uma igreja, tu tem um rebanho que tu cuida. Então, eu queria que tu nos contasse o que tem mais te desafiado nesses últimos dias e o que tem fortalecido o teu coração. Quando eu comecei a pastorear, eu sempre tive muito claro o meu lugar, né? Qual é o meu primeiro lugar? Então, meu primeiro lugar é de esposa, depois de mãe. E a minha casa, ser dona de casa, cuidar da minha casa, assim, é o meu lugar, é o meu território. A tua geografia. A minha geografia. Eu sempre falo, né, do posicionamento, da geografia. E até, quando eu comecei a viajar, inclusive, eu precisava de ajuda em casa, porque, assim, liderando igreja, trabalho na igreja, viajo, né, a gente escreve livro, eu tenho uma plataforma online de ensino, tem muitas coisas, tem muitas demandas, né? E se você não souber priorizar, as demandas vão ocupando teu tempo. Sim, então, elas vão te sugando. Então, quando você sabe o que você é e o que você não é, você sabe para que dizer sim e para que dizer não. Então, isso é muito importante, é primordial isso. Quando eu comecei a viajar, inclusive, há 2 anos, eu botei uma pessoa para me ajudar a limpar a casa, eu precisava disso, por causa das demandas da viagem. Esse ano a pessoa pediu para sair, inclusive eu falei, Senhor, eu não vou colocar ninguém, porque eu não quero sair nem da limpeza da minha casa. Então, é custoso, é difícil. Eu tenho uma pessoa que me ajuda na faxina, mas até isso que eu posso pagar, posso ter alguém, eu escolhi não ter. Sim. Né? Até sabe quando tu pode ter algo e tu escolhe não ter para priorizar? Então, a minha prioridade realmente é a minha casa, minha família, meus filhos. Eu tenho uma agenda bem... Eu digo mais não do que sim, porque o meu sim primeiro é para minha casa. Então, hoje eu não atendo todas as agendas, eu não viajo mais que 2 vezes por semana, né? Então, eu não fico mais que 2 dias fora de casa. Então, eu tenho bastante regrinha para poder manter esse equilíbrio. Então, o que me fortalece, além do óbvio, né? Ler a Bíblia, orar e estar na presença do Senhor, porque isso aí para mim é o feijão com arroz, é o óbvio, não tem nem que falar dele. Mas para mim foi realmente priorizar o tempo, saber lidar com o tempo, gerenciamento de tempo. Porque as pessoas perguntam isso para mim, como é que tu cuida de tantas coisas? Gerenciamento de tempo, otimização de tempo. Eu estudei isso, eu fui ler livros a respeito de otimização de tempo, de agenda, de organização. Eu tenho agenda para tudo. O meu dia... O controle, né? Meu dia tem agenda... Se tu pegar meu celular e abrir o meu Google Agenda... Tu vai ficar impressionado. Eu tenho tudo de hora em hora. Eu tenho horário de leitura, eu tenho horário do meu devocional, eu tenho momento de limpar minha casa, momento com os meus filhos. Nada se perde no meio do caminho. Então, quando você sabe o que é importante na sua vida, você consegue priorizar. De organização, né? A gente gosta de falar aqui, a gente caminha muito sobre o princípio da organização também, porque a gente fala que o reino de Deus é organizado, né? Exatamente. Então, a gente também não caminha sobre bagunça. Então, segue o mesmo sentido, né, pastora? E para continuar, então, tu já acabou nos falando um pouquinho sobre o teu chamado. Antes, na primeira pergunta, tu já respondeu. E eu queria, para finalizar, então, depois dessa palavra linda que tu trouxe para nós, quero te agradecer até por essa palavra, porque a tua essência é linda, a tua simplicidade é linda, e foi lindo te ouvir aqui na Atos, né? E eu queria que tu trouxesse eu queria que tu trouxesse para nós um pouquinho, resumidamente, da tua palavra que tu trouxe para a Igreja Atos nessa conferência, e contasse para nós como que foi para ti estar com as mulheres de Atos 29 aqui em Sapiranga. Atos 29 é uma igreja linda, né? Quando eu cheguei aqui, eu já senti uma atmosfera diferente, um céu aberto, porque realmente tem igreja que tu vem, uma igreja que não tem honra, igreja que não tem respeito. Eu até falo, como a igreja lida com o profeta que ela recebe, diz muito sobre ela. E Deus não abençoa uma casa que não sabe receber profeta, né? Que não sabe como honrar, porque quando a gente recebe
alguém que está trazendo a palavra de Deus, a gente está honrando a presença de Deus. É. Honrar a pessoa que... É igual quando você está num culto, quando você está num grupo ou numa escola, quando você está honrando aquela pessoa que está falando a palavra, você está honrando a palavra, você está honrando a presença de Deus. E tem igrejas que não sabem fazer isso. Sim. Então, quando você tem uma igreja que faz isso, é uma igreja que já vive princípios. Então, vocês são uma igreja que realmente vive esses princípios bíblicos de honrar a presença de Deus. Toda casa que honra a presença de Deus, ela tem uma facilidade de influir em tudo que o Espírito tem disponível. Nos dons, talentos, manifestações, curas, milagres, salvação, tudo. Então, essa igreja, né, é uma igreja que vai ter muito crescimento. Amém. E não só crescimento de número, Sim. mas crescimento de manifestações, crescimento de milagres. Né? Essa cidade vai ouvir o nome de vocês. Amém. E falar hoje do culto, né, de mulheres, assim, lindo tudo que Deus fez aqui. Hoje preguei sobre Neemias, sobre a reconstrução do muro, sobre a reconstrução da cidade, na verdade, né? Neemias, ele foi uma das pessoas que participaram da reconstrução, porque junto com o muro teve o templo, teve as casas, teve a cidade sendo reconstruída. E quando nós, né, eu falei sobre a notícia, né? Quem somos nós diante das notícias que nós recebemos, né? Quem foi Neemias diante de uma notícia ruim? Sim. A tua cidade está destruída, o povo está sofrendo. Então Neemias poderia ignorar essa notícia, ele poderia ficar abalado, triste e desanimado e falar, Deus, tu é culpado, Deus, né? Mas como que Neemias reage diante dessa notícia? Então hoje eu falei sobre essas mulheres equilibradas, Sim. que quando reagem diante de uma notícia, né, não tomam uma decisão precipitada, não falam precipitadamente, mas vão buscar ao Senhor para saber o que o Senhor tem, né, qual é a resposta que o Senhor tem, qual o movimento que eu vou fazer diante da resposta do Senhor. Sim. Né? E eu sei que Deus nos usa para sermos construtoras aqui na terra. Amém. Amém. Sendo um pouquinho ousada agora, pastora, até vou compartilhar contigo, porque quando tu trouxe a palavra de Neemias, que a gente estava lendo, a Vi estava sentada do meu lado, eu ainda comentei com ela, porque a gente faz devocionais nos nossos grupos, né? E esses dias atrás, a responsabilidade pelo devocional dos jovens era minha. E eu trouxe justamente sobre Neemias, Olha que o texto que lindo. tu leu, sobre a questão de não ficarmos paralisados com as circunstâncias que a gente passa, É né? isso aí. E quando tu trouxe, foi mais uma confirmação, ainda compartilhei com ela, né? Que foi muito lindo. Pra mim, foi muito lindo. Que Realmente, por isso que eu te disse sobre a tua essência, a tua simplicidade. Tu trouxe muita sabedoria pra nós. Amém. Te agradeço Obrigada. muito. Então, mais uma vez, Amém. muito obrigada por tu estar aqui conosco, por tu compartilhar do pão que Deus tem dividido Amém, contigo, com a amém, gente. Amém. Então, nossas orações como igreja são para Deus, para que Deus continue te abençoando, Amém. Recebo. guardando o teu coração, guardando a tua Amém. casa, Amém. te guardando independente do lugar onde tu esteja. Amém. Recebo. Amém. Obrigada, Pan. pastor. Obrigada essa plateia linda. A gente tem uma plateia linda aqui. Obrigada, plateia. Ai, É isso aí, obrigada. pastora, Deus abençoe obrigada. vocês. Deus abençoe o Pablo também, em nome de Jesus. Amém. Amém.